O que é preciso para alcançar o que parece impossível? Nessa análise, a gente vai fundo num estado de consciência que destrava conquistas humanas que ninguém achava que seriam viáveis. Tudo isso com base na ciência do desempenho máximo. Ok, para a gente entender isso, vamos voltar um pouco no tempo, lá para os anos 90. Nessa época, atletas de esportes radicais estavam fazendo coisas absurdas, um progresso impressionante. E o curioso é que eles não tinham mais dinheiro, nem uma educação melhor ou alguma vantagem óbvia. Mesmo assim, eles estavam sozinhos, redefinindo os limites do que era possível para nossa espécie. E aí ficava aquela pergunta no ar, né? Como eles conseguiam fazer o impossível de novo e de novo? O que estava acontecendo ali que ninguém conseguia explicar direito? Olha só esse exemplo do surf de ondas gigantes que é incrível. Durante séculos, uma onda de 7, 8 metros era o limite máximo. Chegaram a escrever artigos de física provando que seria impossível surfar algo maior que isso. Hoje, menos de 2 décadas depois, é comum ver surfistas pegando ondas de mais de 30 metros. O que era impossível virou rotina. Acontece que esse tal segredo não era uma coisa só dos esportes. Em todas as áreas de alta performance, seja nos negócios, na arte, na tecnologia, essa mesma assinatura aparecia o tempo todo. E o segredo tem um nome, é o flow. Esse termo foi criado por um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Sabe quando a pessoa está na zona? É exatamente isso. É aquele estado em que a gente se sente no nosso melhor e, consequentemente, performa no nosso melhor. E como é estar em flow? É quando alguém está tão focado numa tarefa que todo o resto some. A ação e a consciência viram uma coisa só. Aquele crítico interno se cala, a noção do tempo se distorce completamente e a performance tanto mental quanto física vai lá para o teto. E isso não é só uma sensação boa, não. O flow tem um impacto real que dá para medir e ele é gigantesco na nossa produtividade. Olha que loucura! Um estudo de 10 anos da McKinsey descobriu algo impressionante. Altos executivos em estado de flow são 5 vezes mais produtivos, 500%. Isso quer dizer que alguém poderia trabalhar só na segunda-feira, folgar o resto da semana e ainda assim produzir a mesma coisa que os colegas que trabalharam a semana inteira. E não para por aí. A criatividade pode ter um salto de 400% a 700%. E o aprendizado? Pesquisas militares mostraram que a velocidade para adquirir novas habilidades pode aumentar em 470%. O flow pode, literalmente, cortar pela metade o tempo que leva para dominar alguma coisa. Tá, mas como isso funciona lá dentro do cérebro? A maioria das pessoas ainda acredita naquele mito dos 10%, de que para ter uma performance máxima a gente precisaria usar mais do cérebro. Só que a ciência já mostrou que é o exato oposto. Em estado de flow, na verdade, a gente usa menos do cérebro. O termo técnico é hipofrontalidade transiente. Hipo quer dizer diminuir, ou seja, é uma desativação temporária do córtex pré-frontal. De forma bem simples, o cérebro desliga áreas que não são essenciais naquele momento para economizar energia e direcionar todo o foco para a tarefa que importa. E o ponto-chave é esse. Quando o nosso crítico interno, aquela vozinha que duvida de tudo, é silenciada, a mágica acontece. A ansiedade vai embora, a criatividade explode, porque não tem mais aquele medo de julgar cada ideia nova, e a gente fica mais disposto a correr riscos. E agora vem a melhor parte de todas. Flow não é um acidente, não é sorte. É algo que pode ser provocado de propósito. Exato, o flow não é aleatório. Ele tem gatilhos, ou seja, pré-condições que podemos aprender a usar para entrar nesse estado com muito mais frequência. A base de tudo, o gatilho mais fundamental de todos, é a concentração ininterrupta. Bloquear um período de 90 a 120 minutos de foco total, sem nenhuma distração, zero, é a chave mestra para entrar em flow. É o primeiro passo e o mais importante de todos. E além do foco, existem outros gatilhos. Paixão, assumir algum tipo de risco, novidade, complexidade. Todos eles funcionam da mesma forma. Eles forçam a nossa atenção a ficar totalmente no momento presente, que é a condição número 1 para o flow acontecer. Para a gente entender o poder transformador disso tudo, vamos dar uma olhada numa das maiores quebras de barreiras da história do esporte. 3 minutos, 59 segundos e 4 décimos. Esse foi o tempo de Roger Bannister, a primeira pessoa na história a correr uma milha em menos de 4 minutos. Um feito que, na época, era considerado biologicamente impossível. E esse caso ilustra um ponto brilhante. Antes do Bannister, ninguém conseguia. Os médicos diziam que o corpo humano iria se desintegrar se tentasse. Mas, depois que ele fez, o recorde foi quebrado de novo e de novo. Em uma década, até adolescentes estavam conseguindo.
A lição aqui é muito poderosa. O desafio físico não mudou. A fisiologia humana era a mesma. O que mudou foi a crença. A barreira não era física, era mental. Uma vez que o impossível foi provado como possível, de repente se tornou possível para todo mundo. É preciso primeiro acreditar que se pode alcançar o impossível para depois de fato alcançar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A ciência do flow nos mostra que temos um potencial de performance muito, mas muito maior do que a gente imagina. A pergunta que fica é: que grandes desafios, sejam pessoais ou globais, poderiam ser resolvidos se todo esse potencial fosse finalmente desbloqueado?